Olá, tudo bom? Meu nome é Kézia Nayara, sou aluna da Universidade Católica de Brasília. Hoje, iremos apresentar o trabalho de conclusão do curso de Ciências Contábeis. O tema proposto é Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público, onde fizemos uma análise dos principais empecilhos e o nível de aderência no âmbito do Distrito Federal. Bom, para assegurar a evolução das ciências contábeis e a aplicação do conhecimento atualizado e globalizado no exercício profissional, uma das prioridades do Conselho Federal de Contabilidade tem sido a busca da convergência das normas brasileiras de contabilidade aos padrões internacionais. Essas convergências vêm a evidenciar o objetivo da contabilidade pública, que é o patrimônio público. Além disso, torna a contabilidade brasileira harmônica com as normas internacionais de contabilidade, visando uma melhor compreensão por parte de gestores e tomadores dessas informações. Bem, de acordo com as normas, as mudanças deveriam ter sido adotadas até o fim de 2012. Entretanto, com as dificuldades encontradas, não foi possível a total aderência no prazo estipulado. Em vista disso, a Secretaria do Tesouro Nacional publicou a Portaria número 231 de 2012, que prorrogou algumas adaptações que restavam até 2014. À vista desse cenário, com o novo período para adaptação às normas, irrompe a pericção medular desse trabalho, que é avaliar como tem sido a aderência das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público no âmbito do Distrito Federal. Contudo, o objetivo geral desse trabalho é discursar sobre como as mudanças implantadas pela norma brasileira de contabilidade aplicadas ao setor público estão sendo aderidas pelos órgãos e entidades no âmbito do Distrito Federal, relatando os resultados obtidos através de questionário aplicado a contabilistas de entidades públicas do DF. Já a classificação desse trabalho é qualitativa, sendo evidenciada pela descrição, compreensão e interpretação de fatos e fenômenos. Bom, seguiremos agora com a segunda parte do trabalho. Obrigado, Kézia. Bom dia a todos. Vamos falar agora do referencial teórico e da metodologia utilizada no nosso trabalho. Para atingir os objetivos propostos, nós realizamos inicialmente uma busca por pesquisas semelhantes. Encontramos artigos que tratam das inovações trazidas pelas normas, em especial os trabalhos de Teixeira e Alves e Darose Pereira, que demonstram as principais mudanças decorrentes das NBCT 16. Dentre as inovações, vale ressaltar a exigência de publicação pelo poder público da demonstração do fluxo de caixa, da demonstração das mutações do patrimônio líquido e das notas explicativas. Das inovações tem a exigência de contabilizar a depreciação e novidades também no registro de ativos, que, segundo Castro, traz a mudança no enfoque da contabilidade de orçamentária para a contabilidade patrimonial. Já a adoção do regime de competência, por exemplo, vai medir melhor o desempenho e a eficiência da administração, conforme a citação do Teixeira. O artigo do Macedo e Clã, por sua vez, ele tratou justamente da aderência dos estados e do Distrito Federal às normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e concluiu que as administrações públicas ainda não haviam adotado pontos importantes das normas contábeis. Esse foi o único trabalho com o propósito de verificar a aderência das unidades federativas que a gente conseguiu localizar. E como ele já está um pouco desatualizado, a revisão dele é de janeiro de 2014, deu motivação para a gente continuar a nossa pesquisa e serviu também de parâmetro para os nossos trabalhos, né? No referencial, nós falamos também sobre o campo de aplicação da contabilidade pública e apresentamos cada uma das NBCT 16 com suas características, conforme publicado por meio de resolução do CFC. E também realizamos pesquisas em livros que estão referenciadas lá no nosso trabalho, né? Para realizar a pesquisa, nós selecionamos algumas das NBCT 16 até pela possibilidade de verificação da aderência, já que algumas são muito conceituais. Então delimitamos a análise às NBCT 16, 2, 3, 6, 9, 10 e 11.
A partir daí, a gente pesquisou as páginas do GDF, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e fomos observando alguns aspectos de cada norma e o respectivo atendimento nas demonstrações de 2014 e primeiro semestre de 2015, que eram as publicadas até então, né? Nós pesquisamos também os processos do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de análise das contas do governo, onde foram ali nos autos emitidos pareceres, né, relativos à adesão, e analisamos também portarias emitidas pela administração em atendimento até algumas recomendações, que contém o cronograma e previsão e os prazos para a implementação de algumas das ações exigidas, né? Portaria inclusive de 2016. Em paralelo à pesquisa documental, nós fizemos uma pesquisa de campo, com remessa de questionários para os servidores que atuam com contabilidade pública em órgãos e entidades do Distrito Federal. O questionário continha duas partes, né? A parte A tinha a característica dos respondentes e a parte B continha 15 perguntas, né, elaboradas para verificar a percepção que esses profissionais possuem sobre as normas contábeis e a razão de as mesmas ainda não estarem implantadas em sua integralidade, já que o prazo inicialmente estabelecido expirou. Os aspectos que a gente verificou em cada uma das NBCTs que eu citei e as questões que foram postas nos questionários vão ser explicados, né, adiante pela Helene Marie, né, que vai tratar agora dos resultados do trabalho. Olá, eu sou Helene Marie e vamos passar agora para a apresentação dos resultados da nossa pesquisa. Começando pelos resultados da pesquisa realizados nos documentos publicados pelo GDF e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. De início, vocês podem ver na coluna norma da tabela as NBCT 16 que nós selecionamos para fazer a verificação. Na coluna do meio estão os aspectos que verificamos de cada norma, e a coluna Ação Concluída está o resultado da verificação. Então, como vocês podem notar, apenas os aspectos da NBCT 16.3, que trata do planejamento público, foram integralmente concluídos, com a publicação do Plano Plurianual, da LDO e da Lei Orçamentária, e também a inclusão do planejamento no subsistema de controle orçamentário definido da NBCT 16.2. A NBCT 16.6, por outro lado, não teve nenhum de seus aspectos atendidos, e o Distrito Federal continua não publicando a demonstração do fluxo de caixa, a DMPL e as notas explicativas. O registro da depreciação hoje é realizado apenas pelas entidades públicas de direito privado, então também considerados como não atendidas na NBCT 16.9. A NBCT 16.10, que traz importantes inovações, como a redução ao valor recuperável dos ativos, tem algumas de suas ações previstas para a conclusão apenas em 2020 e 2021. Então, também foi marcado como não atendida em nossa tabela. Por fim, a inserção de obras públicas no ativo, objeto da NBCT 16.2, e inclusão do sistema de custos da 16.2 e 16.11 também foram marcadas como não atendidas. Assim, dos 11 aspectos analisados, o Distrito Federal conclui as ações de implementações apenas em 4. Isso nos leva a concluir que ainda não houve adesão integral das novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. No sentido de atingir o objetivo proposto, apresentamos levantamento do questionário aplicado aos contabilistas do setor público do Distrito Federal do período de março a maio de 2016, utilizando a escala de Likert para análise de dados. No gráfico 1, é possível observar que tão somente 44% dos contadores públicos dispõem do total conhecimento das principais alterações implementadas com as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, na qual mostrou-se que apenas 33% dos profissionais estão preparados para implementá-las em sua totalidade. No que concerne ao apoio e orientação recebida dos órgãos responsáveis, como treinamento, cursos, instruções e seminários para facilitar o processo de convergência, temos que 55% dos contabilistas são indiferentes a esse quesito. No entanto,
66% afirmam que houve dificuldades enfrentadas no processo de convergência das normas. Observa-se no gráfico 2 que 44% dos entrevistados opinaram em considerar satisfatório o prazo estipulado para a convergência das normas brasileiras de contabilidade, sendo facultativo em 2013 e integralmente até o final de 2014. Dessa maneira, 11% afirmam que o órgão ente na qual encontra-se lotado não começou a adaptação da mudança da norma antes da obrigatoriedade determinada pelo STN para o exercício de 2014. No tocante ao que se refere à total aderência da aplicação das normas do órgão público a quem representa, nota-se que 44% dos contabilistas participantes são indiferentes à posição, já que não houve a conversão integral conforme demonstra nos achados dessa pesquisa. Obrigada, Elaine Marie. Bem como o resultado apresentado, podemos perceber que, de fato, a pesquisa demonstra que o Distrito Federal ainda não implementou as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público em sua totalidade. Algumas das normas citadas na NBCT 16 ainda serão implantadas entre 2016 até 2021, conforme citado pela Portaria Conjunta número 1 de 2016. Bem, apesar do resultado da pesquisa de campo, onde os contabilistas relatam a desatenção do governo em auxiliá-los na implantação das mudanças, a Secretaria do Tesouro Nacional buscou por meio de portarias, como exemplo a STN número 437 de 2012, que divulgou o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Também temos o GDF, que publicou a cartilha intitulada Nova Contabilidade, Modernização da Gestão Pública, feita pela Subsecretaria de Contabilidade, SUCOM, em 2013, que estes buscam explicar e facilitar o entendimento das normas, não deixando a classe totalmente desamparada. Bom, finalmente, essa pesquisa alcança seu objetivo, que é mostrar que as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público ainda não foram completamente aderidas pela contabilidade pública do Distrito Federal, evidenciando que, mesmo depois de protelar a obrigatoriedade à norma NBCT 16, essa ainda tem um longo caminho a trilhar até consolidar todas as mudanças obrigatórias nas demonstrações contábeis emitidas pela contabilidade pública. Bem, então ficamos por aqui. Nossos cumprimentos à banca e tchau!